Eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai adorar, porque mais uma vez a gente vai conversar com ela, que tem uma didática para nos explicar maravilhosa, além de um grande conhecimento, a Silvia Kelly Bossi, que é cientista, neuropsicopedagoga, ela é fantástica, a gente já conversou aqui com ela, e hoje nós vamos falar de TDA, gente, que afeta, TDAH, aliás, que afeta até 6% das crianças no mundo. A gente vai falar sobre esse diagnóstico que precisa, mais uma vez, assim como a gente já falou do autismo, ser responsável e precisa haver o acolhimento nas escolas. Silvia, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia! Bom dia, Ceci, querida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez pela grande oportunidade em poder estar aqui com você, dar um bom dia também aos ouvintes e poder, de alguma forma, estar contribuindo socialmente com esse tema de suma relevância que, de fato, para muitas famílias, profissionais da saúde, da educação, ainda reflete uma dúvida e contribuir de forma significativa junto à sociedade também. Não, você é ótimo. Quando eu falei da didática, que é real. Silvia, primeiro, para a gente abrir essa conversa, há um desentendimento, muitas vezes, uma falta de compreensão de colocar a diferença ou de estabelecer o que é o autismo, que nós já falamos, e o que é o transtorno do déficit de atenção de hiperatividade, que é o TDAH. Eu queria que você colocasse um pouquinho aqui pra gente essas diferenças. Perfeito, Cecia. Bom, são dois transtornos, tratam-se de dois transtornos do neurodesenvolvimento, e esse transtorno ele já acontece de forma intrauterina, né, na formação desse sujeito, desse feto, desse bebê. Então, é uma condição neurobiológica de ambos. Para tanto, o TEA, né, a sigla TEA, que é o transtorno do espectro autista, esse sujeito ele vai apresentar determinadas características e critérios diagnósticos diferente da sigla TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, com a hiperatividade. Então, de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o mais atual que nós temos, o DSM-5, TR, que é uma referência mundial, onde profissionais da saúde, da educação, eles utilizam para se comunicarem através de siglas e também definir essas características. É por aqui que nós consultamos e utilizamos como linha de base para entender o que é uma coisa e o que é outra. Ou seja, quais são os critérios que esse sujeito apresenta. Quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, é importante ressaltar também que esse sujeito ele pode estar classificado dentro do déficit de atenção somente, ou da hiperatividade, ou concomitantemente com ambos. E muitas das vezes, para finalizar aqui, uma criança com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ela pode concomitantemente ter autismo ou vice-versa. Então, ela pode, Silvia, ela pode vir com os dois diagnósticos ao mesmo tempo? Sim, ela pode apresentar ambos diagnósticos com características distintas. Isso é comum e ele precisa, eu lembro-me que nós falamos muito bem sobre a responsabilidade do diagnóstico, né? Ele precisa ser diagnosticado por pessoas que são realmente especialistas e isso não é de um dia para o outro. Lembro muito bem que você falou sobre isso. E quando você observa que essa criança, né, já pensando na criança, tem tanto um transtorno quanto o outro, é um processo também delicado de avaliar, né, Silvia?
Sim, Ceci, um processo delicado, sensível, onde nós precisamos ter muito cuidado, utilizarmos além da nossa análise clínica multifatorial, é importante também amparar essa família, esse sujeito dentro do processo diagnóstico com os instrumentos específicos e adequados de acordo com a queixa, ou seja, se eu recepciono uma criança, uma família com suspeita de autismo e eu observo que essa criança também apresenta características de TDAH, é importante conversar com essa família para não além somente dos instrumentos e da avaliação para o autismo, concomitantemente, em paralelo, também conseguirmos fazer esse rastreio para validar ou descartar qualquer hipótese diagnóstica, mas esse profissional ele precisa estar extremamente atento a todos os fatores de forma global, ao comportamento da criança, porque o comportamento é justamente o que vai nos nortear dentro desse percurso. Até chegar no diagnóstico. Silvia, qual hoje? A gente já está falando de autismo, de outros transtornos há algum tempo, talvez mais falado de 5 a 10 anos para cá. Qual hoje ainda são os maiores desafios que você vê em compreender ou até mesmo em seguir com a vida normal para quem tem esses transtornos? É preconceito? É a falta do diagnóstico precoce? O que seria? E nós hoje temos vários fatores, né, que chamamos de barreiras, né, para que se chegue de fato a um diagnóstico. Por exemplo, a importância dos profissionais da educação acolherem, estarem atentos a sinais de alerta já precocemente, né, dentro do âmbito educacional, para que essa criança não seja rotulada, por exemplo, como birrenta, mal educada, que não atende comandos, só faz o que ele quer, porque na verdade não é uma ausência do querer, e sim um transtorno. E quando a gente fala de transtorno, nós precisamos readaptar estratégias para lidar com o outro. Então, nós precisamos entender esse sujeito, quais as estratégias que precisam ser adaptadas e utilizarmos com base na sua singularidade, nas características que ele vem apresentando. Então, esse é um fator muito comum, é uma barreira muito comum que as famílias e as escolas também, quando nos direcionam aqui à clínica, elas sempre pontuam isso, né? Agitação, inquietação, falta de concentração, de fechar um bloco, cumprir com horários, e isso são questões e aspectos que vão impactar, se não forem vistos e avaliados precocemente, na vida desse sujeito de forma longitudinal. O que também tem, né, Silvia? Porque tem muitas pessoas que não foram diagnosticados na infância, que hoje já são adultos, que têm os transtornos. E como é que é feito isso? É mais fácil de diagnosticar depois de adulto? Pela compreensão, pelo poder de dizer o que sente? Olha, Ceci, hoje, além dos protocolos, a gente também aqui na clínica, eu sempre busco trazer, junto com os avanços, a ciência, novas tecnologias que possam amparar esse diagnóstico. E hoje nós temos o apoio, por exemplo, não sei se muitos ainda não conhecem aqui no Brasil, mas é uma implementação que está sendo feita já há 2 meses aqui na clínica, que são os óculos 4K, tecnologia, né, junto ao diagnóstico para o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então é muito interessante porque esses óculos eles têm sensores de captação de movimento, onde essa criança ou esse adulto ele é imerso num ambiente ecológico da vida do cotidiano e ele veio para amparar esse diagnóstico
que tradicional, onde seja esse diagnóstico clínico, esse diagnóstico onde ele é feito através dos instrumentos com formulário, lápis e papel. Então, hoje nós utilizamos também a tecnologia para amparar esse diagnóstico, e quando a gente fala, claro, do adulto, não que seja um facilitador para rastreio, mas essa comunicação, essa compreensão, na maioria das vezes, ela é mais clara, diferente do que uma criança que talvez ainda não tenham as suas funções executivas ali totalmente maturacionadas, então existe uma dificuldade de se comunicar, de falar dos seus sentimentos. E já no adulto é diferente, porque ele já compreende, ele já consegue expor de forma latente aquilo que realmente, de fato, ele vive, tal como as suas dificuldades. Torna-se até um alívio a descoberta, porque eu conheço pessoas adultas que se descobriram autistas e depois pararam para pensar assim, agora eu compreendo tantas dificuldades, agora eu compreendo tanto sofrimento. É interessante, Silvia, que o adulto que se sente incomodado com alguma coisa que caracteriza algum transtorno busque ajuda para entender? Sem dúvidas, Ceci, porque o diagnóstico tardio, né, ele pode levar, sim, a vários fatores somatizados, como, por exemplo, alta frequência de frustrações, dificuldades funcionais, adaptativas dentro do seu dia a dia, baixa autoestima, né? E esse reconhecimento, ele pode trazer ressignificação a toda a trajetória desse sujeito, em todos os aspectos da vida, profissional, sentimental, acadêmico. Então, é importante que se tem um incômodo, existem características, surgiu uma dúvida, busque ajuda de um especialista para conseguir verificar, descartar ou fechar um diagnóstico. Eu acho que deve ser um alívio até para se compreender. Agora, a gente fala aqui, Silvia, do paciente, né, da pessoa que tem o transtorno, mas a família, a rede de apoio, principalmente os mais ligados, aquele que cuida da criança ou aquele que convive com este adulto, eles também precisam de uma ajuda, de uma terapia, eles também precisam ser confortados, porque a gente sabe que existem pais que não aceitam, existem pais que ficam tristes, outros que até negam, né, os filhos, negam o transtorno, enfim, a gente sabe que tem muitos e muitos exemplos por aí de aceitação sobre isso. O conselho para que essa rede de apoio desta pessoa que tem o transtorno é que também passe por terapias, que também compreenda como lidar com tudo isso? Sim, sem dúvidas. Para a família recepcional, seja o diagnóstico de TEA ou de TDAH, seja qualquer outra comorbidade em termos de transtorno, dificuldade, distúrbio, é muito dificultoso, né? Muito doloroso. E é importante a equipe transdisciplinar, ela não somente focar nas intervenções junto à criança, como também acolher, abarcando a família, porque nós sabemos que esse sujeito ou essa criança, o primeiro núcleo onde ela é inserida é a família. Então, não somente essa criança deve ser acolhida, como também esse núcleo familiar, para que essa família possa saber lidar cada vez mais com as questões de interferência e poder ajudar, impactando de forma positiva a vida desse sujeito. Então, buscar uma rede de apoio, psicoeducação, entender sobre o tema, se necessário, um acompanhamento também psicológico para questões emocionais, sempre pensando que o bem-estar da família, ele vai impactar de forma positiva, minimizando fatores de risco junto a essa criança. Então é importantíssimo
ressaltar isso, Ceci. Sim, olha, tem pergunta de ouvinte aqui, Silvia, dizendo assim, né? A gente sabe que quando se descobre, né, que alguém ali da família tem autismo, tem algum outro tipo de transtorno, TDAH também, existem algumas coisas que irritam, outras que é preferível deixar de lado para não incomodar, o som alto, enfim, cada um com as suas Sim. reservas. Aí a pergunta como fazer o tratamento? Como se trata isso? Essa é a pergunta, Silvia, da nossa ouvinte aqui. Bom, então, nós precisamos pensar, Ceci, que cada sujeito ele é individualizado, embora seja biopsicossocial, composto de forma integrativa, nós precisamos analisar cada caso de forma respeitosa e individual. Esse plano de intervenção, a estrutura desse plano de intervenção, ela vai ser descrita a partir desse diagnóstico. Então, existem pessoas que vão apresentar determinadas características, critérios, que outras não. Por isso, essa intervenção ela precisa ser sensível e personalizada. Por quê? Em determinados sujeitos eu vou traçar algumas estratégias que para outros não. Então, esse olhar singular é de suma importância para nós traçarmos objetivos a curto, médio e longo prazo, de acordo com a capacidade de retenção desse sujeito. Então, assim, não existe uma receita de bolo. Eu preciso olhar cada um de forma única. E eu fico pensando aqui também para as características de cada ser humano, Silvia, mesmo com o transtorno, não é regra, não é como você falou, uma receita de bolo, mas também dá para misturar ali, por exemplo, a personalidade, porque às vezes a pessoa ela tem autismo, ou ela tem TDAH, ok, mas ela é uma pessoa que ela naturalmente é calma, a personalidade dela é tímida, ou enfim, outra que já é mais extrovertida. Eu acho que também mistura-se a personalidade por aí? Sim, tem com certeza. Também, né? Eu costumo dizer tem. O meio ele reflete diretamente, o meio em que esse sujeito vive reflete diretamente em seus comportamentos, principalmente na primeira infância. Então, a retenção, quando nós citamos assim, puxa vida, as crianças são uma esponjinha, elas estão ali dentro desse meio social, onde elas estão absorvendo tudo por conta de algo que nós temos no cérebro chamado plasticidade neural. Então, é importante que, principalmente nessa primeira infância, nós observarmos aos fatores que essa criança está sendo exposta e o que ela, além disso, está refletindo em seus comportamentos. Essa é uma das chamadas também para intervenção precoce. Por esse motivo, ali existem coisas que são do próprio desenvolvimento infantil, humano, desse sujeito de forma biológica, e características que são do transtorno. Então, só que dentro dessa integralidade se misturam. E nós precisamos, o especialista, estar atentos ao o que faz parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento infantil, e o que faz parte do transtorno, porque senão, para as famílias, para a escola, geralmente, tudo se mistura. Então, tudo acaba sendo culpa do transtorno. Essa criança é assim porque... E aí entram as questões dos rótulos. E às vezes é falta de limite também. A gente já falou da outra vez aqui, coloca uma criança o dia inteiro num tablet, aí fala que ela não dá atenção pra mais nada, então, tadinha, ela deve ter alguma coisa. Não, às vezes ela não tem limite, às vezes ela não coloca rotina. Essa criança pra brincar, não tem rotina, né? Então tem que prestar atenção nisso também, né, Silvia? Sim, porque isso aí eu digo que é um dos fatores. Sim. Fica muito fácil jogar um monte de rótulo e tirar a responsabilidade da educação também. Sem dúvidas. A educação ela já começa em casa, né, Cecília? Então, tem que ser. Esse contexto, esse olhar, ele já vem. E como é isso funciona dentro do meu ponto de vista? Rotinas estruturadas, horários estabelecidos,
tempo de tela, essa organização, ela precisa começar no núcleo familiar, se faz necessário, para que a criança já tenha isso tudo muito bem estabelecido e consiga até a compreender determinados fatores sociais que acontecem dentro da escola. Olha, agora é hora disso, vamos fazer aquilo. Então, compreender isso tudo, os momentos corretos, a família ela precisa ser psicoeducada e auxiliada nesse sentido para que possa também refletir de forma benéfica nessa compreensão da criança. E amar também é educar. Aliás, e como é, né, Silvia? Eu sei que as pessoas às vezes falam, mas eu não vou chamar atenção, não vou pôr limite. Eu acho que é pelo contrário. Se você ama esse seu filho, você o eduque. Sabe aquela frase, Silvia, que diz, não aprende em casa, aprende na rua? E se aprender na rua, vai aprender da pior forma possível. Então, que sejamos pais responsáveis, educadores dentro de casa, para botar limite e pensar que o mundo lá fora é cruel se a gente não moldar dentro de casa, não é? Sim, eu digo que com muito amor, de forma respeitosa, é de suma importância que a família ela tenha essa consciência e que também com a educação e com, às vezes, o não, nós vamos auxiliar essa criança a maturacionar essas funções executivas. Então, nós já temos ali dentro do nosso cérebro, dentro do sistema límbico, emoções que já nascem conosco, alegria, tristeza, medo. Então, é importante que a criança consiga também identificar essas emoções com as experiências que a família vai inserindo dentro desse contexto educacional, familiar, no seu processo de desenvolvimento. Então, às vezes, como você disse, o dizer o não e compreender isso faz parte desse processo educacional, psicoeducacional. E às vezes a família não consegue e sofre com isso. Por isso, a busca por um acompanhamento vai auxiliar, minimizando essa dor também da mãe, do pai, das avós, que geralmente têm essa questão, né, de culpabilidade. Sim. Então, observar que, independente do transtorno, esse sujeito ele é uma criança, um adolescente, e que vai se tornar um adulto. E que o dizer não agora também vai impactar de forma benéfica e na compreensão desse sujeito a longo prazo. É verdade, porque é tão triste quando a gente encontra um adulto que não teve como é que eu falo, não teve a mãe ali para colocar o limite, o pai para colocar o limite, aí se torna um adulto mimado, sem limite, aí pode fazer alguma besteira e aí quem vai sofrer é a mãe. Então é melhor sofrer no dizer não no começo do que lá na frente. Silvia, que delícia falar com você sempre. Onde encontramos você na rede social? Então, quero agradecer mais uma vez, Ceci, por todo o carinho, pelo convite e pelo tema abordado de suma relevância. Rede social, a minha pessoal, onde eu contribuo ali com psicoeducação profissional, @SilviaKellyBose no Instagram, da clínica @potência.desenvolvimento. E o canal do YouTube, que é Silvia Kelly Bose. Que bom falar com você, Silvia. Sempre um prazer aprender com você. Eu é que agradeço você ter nos concedido um espaço na sua agenda, que você tenha realmente um fim de semana maravilhoso, de muito descanso, muito, muito carinho aí, viu? Obrigada por nos atender mais uma vez. Igualmente, Ceci, eu que agradeço mais uma vez. Um beijo grande, um excelente final de semana para você e todos que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, gente. Hoje trouxemos, né, esse aprendizado aqui. A gente sabe que tem muitas e muitas dúvidas em relação a esses transtornos, né? Por isso eu convidei a Silvia Kelly Bose, ela que é cientista, é neuropsicopedagoga, ela é graduada em psicopedagogia clínica e institucional, tem várias especializações em autismo, em desenvolvimento infantil, análise de comportamento, neurociências, neuroaprendizagem. Realmente a gente traz pessoas aqui para o Culturando
que possam com propriedade, nos explicar sobre saúde. E essa é a gente está aqui no momento de Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio. Aí você fala, mas o que tem a ver? Tem a ver com a saúde mental, a compreensão de si. Porque, de repente, se pessoas têm frustrações sem saber do seu diagnóstico, pode sim fazer alguma coisa que depois seja triste para toda a família. Agora são 10 horas e 56 minutos. Você está ouvindo